Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Preparado para a nossa leitura diária de hoje? Feche os seus olhos e vamos iniciar com a oração. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te exalto, Senhor, te dou graças, pois o Senhor é bom, maravilhoso é o teu nome. Que o teu Espírito Santo possa ser intérprete, Senhor, da tua palavra para nossas vidas, Senhor, nesse dia de hoje. Nos ajude, nos dê graça. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém. As nossas leituras diárias de hoje é bem curtinha. Está em 2 Samuel, capítulos 13 e 14 e Atos, capítulo 28. Lembrando que hoje finalizaremos o livro de Atos. 2 Samuel, capítulo 13, diz assim: Tamar é violentada por Amnon. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja que está doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando o seu servo, disse-lhe: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Absalão mata Amnon. 2 anos depois, quando os 2 criadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes.
Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense o meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Horonaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Horonaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Jesus e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: Finja que está de luto. Vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei essas palavras. E a instruiu sobre o que ela deveria fazer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe disse: Ajude-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei a ela. E ela respondeu: Sou viúva. Meu marido morreu deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo, e não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: Entregue o assassino, para que o matemos pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, eu mandarei que cuide do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: Peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição matando meu outro filho. E disse ele: Eu juro, pelo nome do Senhor, nenhum só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: Permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei meu senhor? Fale, ele respondeu. Disse então a mulher: Por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia, é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse o seu pedido e concordasse em livrar a sua serva das mãos do homem, e está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva diz: Traga-me descanso a decisão do rei. O meu senhor, pois o meu rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: Não me esconda nada do que vou lhe perguntar. Fale, ó rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: Não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: Juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para te dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação. Mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo que lhe acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: Muito bem, atenderei esse pedido, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: Hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido de seu servo. Então Joabe foi a Jesus e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: Ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza quanto Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Era 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela 2ª vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse aos seus servos: Vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Trate de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: Porque voltei de Jesus, melhor seria que eu lá permanecesse.
Quero ser recebido pelo rei. Se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou, prostrou-se com o rosto em terra perante o rei, e o rei saudou com um beijo. Atos, capítulo 28. Paulo, na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que ficasse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. A chegada de Roma. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio, no dia seguinte, soprando o vento sul. Prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos ali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. A pregação de Paulo em Roma. 3 dias depois, ele convidou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judeia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que, por todo lugar, há gente falando contra essa seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numerosos ao lugar com ele, onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhe deu explicações e lhe testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou inacessível, de mal vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. E assim não fosse. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saiba que esta salvação não é enviada aos seguintes gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.